Oi, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês a análise facial que eu fiz na Manu. Então, eu tô fazendo a gravação pelo computador, espero que vocês gostem de ver. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, a qualidade do meu vídeo não vai ficar muito boa, tá? Mas eu espero que vocês consigam ver bem o que eu quero passar pra vocês aqui com a Manu. Então, a Manu veio ser minha modelo, eu fiz esse dossiê pra ela. Então, a gente começa a análise facial pela geometria. Então, o que que eu faço? Eu meço todos os elementos faciais que eu vou analisar. Então, a distância entre os olhos, a largura dos olhos, a largura do nariz, a largura da boca. E o que que essas medidas elas me falam? Uma dessas três medidas, ou a da distância entre os olhos, ou a largura dos olhos, ou a largura do nariz, vai ser a minha medida referência para toda essa análise facial. Porque um rosto padrão, ele tem proporcional, né? Isso na proporção do rosto perfeito. Mas claro que é difícil a gente encontrar um rosto naturalmente 100% simétrico e proporcional. E isso não quer dizer que a pessoa ela é bonita ou feia, não é só isso que quer dizer. Mas, na análise visagista, a gente entende que o rosto mais proporcional e simétrico é mais atraente para os olhos, então a gente busca por essa simetria e proporção, seguindo as características naturais do rosto da cliente. Por exemplo, aqui a Manu, a gente consegue ver que as três medidas dela são diferentes. Isso é uma coisa que acontece bastante. O que isso quer me dizer? Provavelmente ela nem percebe naturalmente que os olhos dela são um pouquinho menores do que o esperado para o rosto dela. Que aqui no caso eu utilizei a distância entre os olhos como a medida padrão. Então, a Manu, ela pode ser que ela nem perceba que os olhos dela são um pouquinho menores e tá tudo bem, porque ela tá acostumada a se ver daquele jeito. Só que o problema aparece quando a gente usa maquiagem. Por quê? A maquiagem ela aumenta o contraste que nós temos no rosto, então tudo se destaca mais. Então, às vezes, ela vai fazer uma maquiagem e o olho dela vai ficar super pequeno e ela não vai entender o porquê, porque normalmente ela não vê esse olho como pequeno, porque ela já está acostumada a se ver todo dia sem maquiagem. Então, o que que a gente faz? Eu vi que a Manu tem olho um pouquinho menor, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a maquiagem cuidando para não diminuir este olho. Eu preciso aumentar? Não necessariamente. Aqui eu primeiro entendo o que ela tem para depois saber o que trabalhar. Então, se eu quiser, eu consigo ver aqui que eu tenho espaço para trabalhar aumentando esse olhar. Eu vou aumentar isso sem conversar antes com a minha cliente? Não vou, porque quem vai usar a maquiagem é a cliente. Então, não sou eu que tenho que escolher se vou aumentar o olho dela ou não. Eu converso com ela, falo, explico, ó, vai ficar melhor assim ou não. Então, é uma conversa que a gente tem. Eu também consigo ver que a largura da boca tá proporcional, porque a largura da boca, né, é o tamanho dela, ele precisa estar proporcional também a essa medida. A segunda medida que a gente faz é a análise dos terços. Então, nesse método que a Caroline Daniele criou, o método Visagise, ele é um método muito baseado na ciência. Então, ela traz no curso dela, na metodologia dela,
muitos artigos científicos, porque existe algumas vertentes do visagismo que não são comprovadas cientificamente. Então, para ter uma ideia, tem até uma variação do visagismo que diz que quando a pessoa tem a testa maior, ela é mais racional. Então, não faz muito sentido para mim. Estudando o método da Carol, não faz sentido esse tipo de coisa para mim. Mas um dia eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso. Então, analisando os terços do rosto, eu também vejo que eles têm algumas diferenças. O ideal, o padrão, o perfeito. Gente, o perfeito, quando eu digo aqui, eu não tô dizendo que a Manu não é bonita, porque ela não tem a simetria perfeita, porque ela é muito bonita. Eu só tô dizendo que, baseado na análise, a gente pode aumentar um pouquinho a testa dela e diminuir um pouquinho o queixo. Apenas isso. Se ela quiser um rosto mais proporcional. Isso também, né? Porque assim, a Manu, ela se olha, ela se é acostumada a se ver sem maquiagem, né? Assim como todas as pessoas. Aí ela vai, faz uma maquiagem, passa o iluminador no queixo dela, que já é um pouquinho maior. O que que vai acontecer? A menina vai ficar com metade do rosto do queixo e vai se estranhar. Ela não vai valorizar a beleza dela. Mas com esse mesmo queixo, só de não passar iluminador, fica muito mais harmônico. Então, não é para fazer uma transformação nesse rosto. É para entender o que a pessoa tem para saber o que pode ser trabalhado nesse rosto. Então, o rosto dela, eu medi também a largura e eu consegui ver que o rosto dela, ele tá um pouquinho mais curto. Mesmo ela tendo um terço inferior maior, a medida total ela tá um pouquinho mais curta. Mas eu vou trabalhar então o quê? Eu trabalhei afinando um pouquinho o rosto dela, porque quando a gente afina o rosto, ele aumenta a proporção. E trabalhei não realçando o queixo. Destaquei também um pouquinho da testa. E aí todas essas medidas elas são em centímetros também. Então, para fazer essa análise, a gente tira algumas fotos. Uma foto de frente neutra e as duas laterais, porque a gente analisa vários aspectos. Então, aqui, a divisão dos terços que eu falei para vocês. Aqui a gente consegue ver o que eu tava falando, que aqui é um pouquinho maior, mas, gente, é muito pouca diferença. A gente leva em consideração porque isso eu, como profissional, maquiadora visagista, preciso saber disso. E também agora a Manu, sabendo disso, ela vai entender como valorizar ainda mais a beleza dela. Entendendo que não fica bom para a pessoa, ela consegue saber o que dá para ser trabalhado. E aqui eu divido também o rosto na divisão vertical. Aqui a gente consegue ver que o rosto dela é um pouquinho mais largo. Aqui são as marcações dos elementos centrais. Aqui é a marcação da sobrancelha. Então eu consigo ver que a sobrancelha dela tem uma leve assimetria, mas, de novo, ter uma simetria de sobrancelha é a coisa mais normal do mundo. Eu vou tirar meu óculos para vocês verem melhor. Deixa eu até chegar mais pertinho. Gente, essa minha sobrancelha, eu vivo movimentando ela. Então, ela já tá naturalmente mais alta. E eu não posso fazer grandes mudanças nela sem alterar muito a espessura. Então, tem algumas coisas que a gente só tem que aceitar. O que a gente não consegue mudar, se for do nosso desejo, pelo menos a gente não realça. Então, a Manu também, como qualquer pessoa, tem um pouquinho de assimetria de sobrancelha, que é a coisa mais normal do mundo. Nós somos naturalmente assimétricos.
todos nós. Uns mais, uns menos, mas naturalmente assimétricos. Aqui eu consigo ver que a Manu também tem uma pequena simetria de olho, um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo, mas isso é coisa de milímetros. Se eu não tivesse analisado assim, riscando o rosto dela, eu nem ia conseguir ver. E o olho dela já é num formatinho ascendente, então ele vai para cima, ele é levantado já naturalmente. E o olho dela aqui eu consigo ver que ele não é tão profundo, ele é médio. Aqui é a análise do posicionamento da boca. Aqui eu analiso se o queixo dela ele é proeminente, padrão ou retraído. No caso da Manu, ele é padrão, ele não tá nem para frente, nem para trás. E eu consigo ver aqui que a Manu ela tem um rosto bem proporcional em relação à largura da testa e à largura da mandíbula. Aqui também o nariz dela, a gente fez a análise da profundidade, ele é um pouquinho mais curtinho e largo. E aqui é a máscara de fio. Eu até vou dar um zoom para vocês. O posicionamento é um pouco estranho para tirar a foto dessa máscara, mas deixa eu mostrar para vocês. Então, eu já vi maquiadores fazendo análise com a máscara de FI no posicionamento completamente errado. Porque a máscara de FI, ela foi criada por um cirurgião plástico, levando em consideração a proporção áurea para encontrar o que seria o rosto perfeito. Só que para dar certo a colocação dessa máscara, a pessoa precisa estar com o rosto rotacionado, assim, na direção do peito. Então, aqui tem que formar uma linha entre no caso, a linha d'água e os dedos. Até aqui na Manu, depois, na hora que eu tirei a foto e coloquei a máscara, parecia que estava certo. Mas ampliando assim, eu consegui ver que a foto ela não tá perfeita para fazer essa análise. Eu até deixei aqui para falar sobre isso, porque aqui parece que as proporções dela estão bem diferentes. Então, só que ela não tá posicionada da forma mais ideal. Mas mesmo assim eu consigo ver que o rosto dela é um pouquinho mais largo e que ela também tem o queixo aqui um pouquinho mais comprido. Até uma próxima vez que a Manu vier aqui em casa, a gente vai tirar a foto de novo para eu conseguir fazer essa parte. Eu também falei disso para ela. Então, eu só queria explicar para vocês como que é feito o uso dessa máscara. Essa parte tem sido uma das partes mais difíceis, porque a foto ela precisa estar no posicionamento bem certinho para dar certo. Então, aqui eu descrevi a análise para Manu. E aqui analisando as características gerais do rosto dela, essa parte do rosto é bem feminina e ela possui já várias características que trazem maturidade, feminilidade e sensualidade. Por quê? Se a Manu tivesse uma sobrancelha mais afastada, um olho mais redondo, um rosto todo mais arredondado, isso traria um ar de infantilidade, porque a gente consegue ver que ao longo da formação do crânio, conforme as idades, isso vai se modificando. E depois da puberdade, por conta das alterações hormonais, no caso um rosto ele vai ficar mais feminino ou mais masculino. E aqui, então, eu coloquei as indicações de maquiagem para Manu. Então,
A sobrancelha, o formato dela é padrão. Ele já é arqueado. Ela pode melhorar um pouquinho no equilíbrio da altura com um leve preenchimento. Na sobrancelha que está um pouquinho mais baixa, ela pode dar uma aumentadinha. Então, nos olhos, o que fica melhor para Manu são as técnicas mais alongadas. Se ela quiser usar um gatinho, ela pode fazer um gatinho fininho, cuidando para sempre fazer um delineado no canto interno, porque senão vai afastar os olhos dela. E também cuidado ao iluminar o canto interno. Então, se ela quer iluminar o canto interno, ela tem que trazer um esfumado mais para essa região aqui, próxima ao nariz. Não quer dizer que ela nunca mais possa iluminar o canto interno dela, mas ela pode melhorar a harmonia fazendo esse esfumado ou esse delineado no cantinho interno. No rosto também, eu indiquei para ela o contorno na região abaixo do zigomático, aqui na diagonal, para deixar o rosto um pouquinho mais longo. E também ela tem que. O ideal para ela seria iluminar aqui a testa e contornar aqui o queixo. O nariz, se ela quiser, ela pode afinar um pouquinho para diminuir, que vai continuar proporcional, mas só se ela quiser. Aqui nada é uma imposição, tudo é para ser uma sugestão. Aqui eu digo, ó, isso é o que fica mais harmônico para ti? Tu se sente bem fazendo isso? Faz. Agora, se tu gosta de outras coisas, não deixe de fazer. Por exemplo, eu tenho essa pálpebra. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a minha pálpebra aqui, ela é mais saltadinha. Só que eu amo iluminar aqui. Eu amo, 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 amo. E eu não deixo de iluminar. Mas eu sei, o melhor, o que fica mais harmônico pro meu rosto seria subir o esfumado e não iluminar essa parte, não chamar atenção para essa parte. Mas eu amo iluminar ali embaixo. E eu vou continuar iluminando. Então, na boca, os lábios dela são bem simétricos e proporcionais, então o batom pode ser aplicado seguindo o desenho. E se ela quiser aumentar um pouquinho o volume deve ser aumentado nos lábios superiores, que eles são milímetros menores do que o lábio inferior. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu peço que vocês comentem ou entrem em contato comigo, porque como é um conhecimento novo, e quando eu conheci o visagismo, a minha cabeça quase explodiu, porque, tipo, era uma coisa que eu não fazia a menor ideia, e eu ficava, gente, como que alguém quer pegar um paquímetro, medir o rosto de uma pessoa e encaixar ela num padrão? Só que estudando mais, eu entendi que para eu entender a melhor forma de maquiar uma mulher, eu preciso entender a beleza dela primeiro. Eu me analiso, não é 100% tudo que eu aplico, porque eu respeito a minha individualidade, eu respeito o meu estilo, e sabendo das minhas características, eu crio a melhor maquiagem para mim, levando em consideração as minhas características faciais, levando em consideração o meu estilo pessoal, a minha personalidade e também o meu estilo da roupa, do desejo de imagem, o que eu tô querendo passar com aquela maquiagem. Por exemplo, quando é num evento mais específico, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, o que que eu vou querer transmitir nessa entrevista? Eu vou querer transmitir seriedade, credibilidade, então eu tenho que usar uma maquiagem que transmita isso. Eu não vou ir numa entrevista de emprego onde eu quero transmitir seriedade com um delineado neon. E isso não faz sentido. Então, a maquiagem, ela é muito mais
ampla, ela abre assim um leque de possibilidades enorme. E a gente precisa ter conhecimento para saber o que fazer. Porque às vezes o que aconteceu bastante comigo é que a pessoa ela chegava, queria fazer um delineado gatinho, mas o olho dela era super pequenininho e a pálpebra caída. E eu ia lá, ela com o olho fechado, eu simplesmente fazia como eu aprendi num curso de maquiagem. O gatinho é assim, assim, e deu. E a pessoa abria o olho e não ficava bom. E eu não entendia, porque ela fechava o olho e eu via o gatinho. Ela abriu o olho, não tava bom. E aí, entende? Isso causa uma frustração como profissional, porque a pessoa me procura porque ela quer uma maquiagem pra deixar ela bonita. E eu tenho que deixar ela bonita. Entendeu? E eu ficava muito frustrada. Quando eu conheci o visagismo e comecei a estudar mais sobre, eu fiquei, não, eu não posso mais. Se eu quero ser maquiadora, eu preciso entender as características das minhas clientes para saber deixá-las mais bonitas. Porque elas vêm para valorizar a beleza que elas têm. Elas não vêm até mim, faz uma maquiagem. Gente, vocês entendem? Porque qualquer um pode assistir um vídeo de como fazer delineado gatinho e fazer. Mas agora, não é todo mundo que sabe analisar as características do olho e sabe qual é o tipo de delineado ou como fazer aquele delineado ficar bonito para aquele olho. Porque existe uma diferença. Por exemplo, no meu olho também sempre foi uma frustração. O delineado gatinho, gente, eu demorei anos, anos. Eu era maquiadora profissional, milhares de cursos. Tá. Eu já tinha feito uns 2 ou 3 cursos e eu não sabia fazer delineado gatinho em mim. Por quê? Porque eu não entendia as características do meu olho. Não é porque eu não sabia fazer o gatinho. Não era porque eu não tinha um traço preciso, porque isso eu já tinha. O que eu não tinha era o conhecimento de que eu não poderia ultrapassar o limite da linha do côncavo, porque senão meu olhar ia ficar triste, caído. Então, vocês conseguem entender o que eu tô querendo transmitir para vocês? E esse é um conhecimento muito rico. Eu quero compartilhar ele com vocês para que vocês também entendam sobre a beleza de vocês, para vocês conseguirem fazer uma maquiagem que deixa vocês bonitas. Por isso, agora eu tô trabalhando com esse dossiê da análise facial. Não é uma consultoria profunda, eu faço só a análise facial, só, né? Eu faço uma análise facial completa e eu dou umas dicas de maquiagem, e aí vocês conseguem seguir isso na maquiagem de vocês do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando que vai ter mais vídeos desse tipo. Beijo!